seminário 3. No seminário 2, nós vimos a organização dos dados, e dessa organização dos dados, especificamente, a parte do modelo digital de elevação e o uso da terra. Hoje, a ideia é nós continuarmos na organização dos dados, só que agora para solo e clima, e começar a configuração do modelo do ArcSWOT propriamente dito, fazendo a parte de delimitação da bacia hidrográfica. Ou seja, a gente vai começar a usar o ArcGIS mesmo, né? No que diz respeito à organização dos dados da parte do solo, qual foi a fonte, né? A fonte, especificamente, foi o INDE, que foi a mesma que a gente já utilizou, né, no uso da terra. Abri aqui para mostrar para vocês qual foi, como, né, você tem uma infinidade de opções de que tipo de solo pegar, qual tipo de arquivo pegar. O que eu gosto muito, conforme eu já tinha dito, né, anteriormente, da Índia, porque a gente consegue concentrar todas essas possibilidades de instituições em um único local. No meu caso específico, eu peguei do IBGE. Então, aqui você tem o mapa de solos por diversos estados. Antigamente, eu usava esse mapa de solo, que é esse tipo por estado ou por algumas bacias. E a parte lá no norte eu usava muito esse Amazônia Legal. Mas tem um arquivo chamado tipo de solo, que é um arquivo que o IBGE lançou há pouco tempo, onde ele já me dá esse solo em termos de ordem, o que facilita muito. Deixa eu entrar por aqui, porque esse solo daqui eu consigo chegar nesse arquivo, naquele outro nem sempre. Eu usei esse aqui, tipos de solo do Brasil. Ele tem todo o solo, né, do Brasil. Ele está classificado, deixa eu colocar aqui a legenda, por ordem. Então, ele tem tido um resultado bem interessante, e na hora de eu conseguir fazer a comparação com o solo do banco de dados do SWOT, que conforme a gente fez lá, acho que foi na segunda, não sei, primeira ou segunda aula, que foi aquela transformação para a gente poder particularizar, né, o banco de dados, tirar a especificidade dos Estados Unidos e passar, no nosso caso aqui, para o Brasil, fica mais fácil de fazer essa comparação. Então, foi esse o arquivo que eu usei, onde foi feito um recorte específico, né, para a nossa área de estudo. O que vale a pena ressaltar nesse nosso estudo de caso aqui é que a correspondência que precisa ser feita. Tem, dentro do site da Embrapa, né, o Embrapa Solos, tem um sistema brasileiro, né, de classificação de solos, que é esse livro, onde vocês podem ver que aqui tem várias informações a respeito de cada solo. Então, eu achei essa página, né, muito interessante, porque eu consigo fazer a correlação do que o sistema brasileiro, né, de classificação de solos ele considera com a FAO e com a taxonomia de solos, que é dos Estados Unidos. No nosso caso em específico, a gente vai trabalhar com a FAO. Então, eu preciso fazer essa correlação para saber qual é o solo classificado no Brasil e o solo classificado pela FAO, que é o nosso banco de dados. Caso, como as pessoas, assim como eu, né, não tinha qualquer tipo de familiaridade com o que é o solo, como cada solo funciona, para que serve, aonde que ele está, como é que foi atribuído, quais são as suas propriedades, formação e etc., é só vir aqui do lado. Então, tem umas coisas bem interessantes. Ele fala, por exemplo, aqui, nesses solos do Brasil, qual é o tipo, como funciona essa classificação. Então, você consegue ter uma sequência, né, de informações que pode ajudar em termos da sua interpretação, né, dos dados, ver por que você teve uma drenagem maior, menor, e assim
sucessivamente. Então, todas as informações, só olhando aqui pela Embrapa, eu acho que ela é bem interessante. O próximo dado é o clima. O clima, ele é extremamente importante na utilização do SWOT. Por quê? Porque os anos que vão ser rodados, todas as características, né, dessa modelagem, todos os resultados, eles são extremamente baseados no que você está colocando de input da tua chuva, da tua radiação solar e de todos os outros parâmetros, que também tem vento, que são associados. A gente está trabalhando, eu normalmente trabalho com esses dois sites, que a gente até já viu anteriormente. Sendo que, só para relembrar, né, eu vou abrir esses dois sites, nós temos, obviamente, como tudo, vantagens e desvantagens desse site. Esse primeiro, o Global Weather Date for SWOT. Por que eu gosto muito dele? Primeiro que ele tem um período relativamente bom, são 36 anos que ele tem aí disponível, desde 1º de janeiro de 1979 até 31 de julho de 2014. Então, você tem uma base de dados razoável. E qual é a sua desvantagem especificamente? É isso até 2014, né? Então, isso acaba limitando muito, mas a vantagem é que quando você faz o download por esse site, todos os seus dados, eles já saem especificamente com o formato do SWOT. Você não precisa fazer qualquer tipo de organização. Você vem aqui e escolhe uma área específica que você quer, né, da tua área de estudo. Aqui, no caso, ele delimitou e viu que tem 159 estações. Escolhe qual é o período e você já consegue temperatura, precipitação, vento, umidade relativa e radiação solar. Você escolhe qual é o tipo de arquivo que você quer e ele já gera, se você escolher esse do SWOT, ele já gera exatamente na configuração específica para o SWOT. Obviamente que isso te facilita muito. Aí só colocar o endereço que você recebe o link desse por e-mail, né? O endereço do teu e-mail, que você recebe o link e você consegue fazer esse download. Então, aqui está um exemplo, né, como é que funciona esse arquivo. Ele é um TXT, onde ele tem, nessa primeira parte, o nome, digamos assim, a chamada de quais são as estações. Nesse caso em específico, se não me engano, foram 214 ou 212 estações da minha área como um todo. E as informações que contém nesse arquivo é justamente a identificação, o nome, latitude, longitude e elevação. A princípio, esses são os dados que contém e cada linhazinha dessa chama uma estação em específico. Você vê que por esse nome ele abre um arquivo onde você tem o formato dele, é o primeiro dia de dados e os dados subsequentes até, no nosso caso aqui em específico, eu deixei até mesmo dia 31 de julho de 2014. Então, ele já sai pronto para você utilizar, salvo às vezes que vem um ou outro erro que você precisa consertar, mas que quem for rodar depois eu posso passar como consertar. São coisas bem simplesinhas, é como se fosse um errozinho mesmo de reanálise, um número que precisa ser trocado por exemplo, que ele roda, mas ele já vem redondinho. Em contrapartida, você tem esse site, que é da NASA também, que é o Power Date Access View. Ele também a gente já mostrou, já falou sobre ele nesses coisas passadas, nesses seminários passados. E nesse site, você pode fazer a mesma coisa. Você pode pegar por um retângulo, você escolhe uma posição da mesma forma e você, de acordo com o seu interesse, você escolhe quais são os parâmetros que você vai fazer o download. Vantagem, o período. A gente tem aí uma série temporal disponível
até, sei lá, 10 dias atrás, 5 dias atrás. Então, as séries são até a atualidade, se eu não me engano, o primeiro ano é 1981, dependendo de qual é o parâmetro que você quer. Então, para os parâmetros que a gente analisa no SWOT, ele tem uma amplitude, ele cobre todos os parâmetros sem problema nenhum. A grande desvantagem é a formatação dos dados. Ele já vem no estilo CSV, onde você precisa fazer uma organização dos dados para ficar igual ao que vem do Global Weather, senão o SWOT não lê. Mas essa é a desvantagem dele, você precisa organizar os dados, mas você tem dados recentes. Qual que a gente vai usar para o nosso seminário em específico? A princípio, a gente vai usar o do Global Weather, por já ter essa formatação ok. O que normalmente eu faço? Isso é uma prática que eu, Lidiane, utilizo. Antes de gastar, digamos assim, esse esforço em fazer essa troca, né, de formatação da NASA, né, do Power Date, eu primeiro faço toda a calibração dele, né, vejo se o modelo está rodando direitinho, faço a primeira rodagem, a rodagem teste com o próprio Global Weather, porque eu já tenho ele todo redondinho. E é a linha que eu vou, a princípio, adotar no nosso seminário. Eu vou pegar esses dados, que obviamente já estão prontos, porque eu já fiz essa rodagem teste no início do projeto, e trabalho com ele. Depois que eu vejo que meu modelo está todo configurado no que se diz respeito à sola, ao uso e ocupação da terra, ele não está dando nenhum conflito, porque muitas vezes rolam alguns conflitos que a gente precisa arrumar, e alguns erros, algumas coisas assim, como a gente já está acostumado no CIS Bahia também acontece, qualquer tipo de modelagem. Aí eu entro com os dados propriamente dito, dos dados mais atuais. Mas também, se vocês, quem tiver dados in situ, né, ou quiser utilizar alguma estação da ANA, também pode ser inserido sem problema nenhum. Então, você tem essas possibilidades. Aqui está o exemplo da cobertura, né, desses dados que foram utilizados. Então, eu coloquei um retângulo no qual a gente cobriu toda a área da nossa bacia hidrográfica, né, com essa rede de estações. Se eu não me engano, foram 214 estações, eu acho. Depois eu posso dar até uma olhada com mais calma, mas eu acho que foi isso. E só frisando que, devido ao processamento ser muito lento, a gente não vai trabalhar com ela completa, com Rio 12, a gente vai trabalhar somente com a São Mateus. Com isso, a gente finaliza a organização dos dados e a gente vai para o ArcGIS propriamente dito. Então, alguém tem alguma dúvida? Ficou claro da onde foi tirado, qual foi a fonte de dados para o uso e ocupação da terra, para o solo, para o clima, porque a parte grossa mesmo, né, como toda a modelagem, é você fazer toda essa configuração. Lógico que estou relembrando aqui que a gente está fazendo um seminário mais célere, no qual a gente não dá a minúcia dessa organização dos dados, que alguns erros que podem aparecer no processo, mas, por um acaso, se vocês tiverem algum problema com os dados que estão lá, obviamente não, porque eu já fiz toda essa triagem. Mas se vocês forem fazer uma outra área de estudo e por um acaso tiver algum tipo de problema, né, algum tipo de questão tratando esse dado, fazendo, por exemplo, o mosaico, que às vezes o mosaico dá algum tipo de problema com quem não está acostumado a trabalhar com o programa SIG, ou o mosaico do modelo digital de elevação, como isso é feito. A gente pode ou fazer um seminário a posteriori ou me mandar uma mensagem, porque a gente não tem como abarcar no tempo que a gente tem todos esses detalhes. Então, a minha ideia nessa parte de organização foi deixar o mais redondo possível para vocês entenderem quais são os tipos de dados que entram, qual é a configuração e como é que ele funciona no ArcGIS propriamente dito, de onde esses dados vieram e principalmente quais são as fontes. Isso eu acho muito importante, porque foi uma coisa que, na minha tese, por exemplo, eu tive muita dificuldade. Como eu não trabalhava com isso, né? Então, muita coisa eu tive que gerar,
muita coisa eu tive que ir pelo caminho mais difícil, né? Eu não conhecia o Indy, por exemplo, eu não conhecia esse site da NASA, então eu tive que fazer um caminho muito mais longo. A ideia dessa primeira parte da organização dos dados era justamente mostrar essa possibilidade de banco de dados que se tem, não só para o SWOT, mas também para inúmeras outras coisas, outros trabalhos que possam ser feitos. Eu já deixei aqui aberto o meu ArcSWOT, quem já tem instalado já pode vislumbrar, né, como é que o SWOT entra no ArcGIS. Isso aqui é uma página, né, obviamente, em branco do ArcGIS. E o ArcSWOT, ele é como se fosse uma caixa, um menu dentro do teu ArcGIS. Quando você instala ele entra aqui no menu do teu ArcMap. Para você poder começar um novo projeto, você precisa fazer a configuração desse projeto. Antes disso, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Em termos de boas práticas, que particularmente eu considero boa prática, né? Porque eu demorei também um pouquinho para poder conseguir organizar as pastas de uma forma que, para mim, ficou mais fácil. Então, eu quis trazer para vocês um exemplo de como dividir esses dados, de como agrupar esses dados. Porque como a gente está trabalhando com muito arquivo SIG, muitas vezes, para você ter um shape, para você ter um shape, você tem vários arquivos associados a ele. Arquivos por exemplo, projeção, o arquivo que está tendo dado propriamente dito, né, que é como se fosse o XLM dele. Você tem um conjunto de 6 arquivos que vai propiciar a leitura do teu dado. Então, se você colocar tudo dentro de uma pasta só, vai ficar tudo muito confuso. Num primeiro momento, eu estou trazendo para vocês, como eu disse, como eu consigo me achar. A divisão que, particularmente, eu sempre faço no início de cada projeto, para eu não me perder no meio dessas várias fontes, desses vários dados. Então, aqui eu sempre coloco, isso eu aprendi lá no laboratório mesmo, né? Os meus superados de sempre, para quando eu acabar, poder deletar, e enquanto não acaba, ter de onde buscar o que eu já fiz. Aqui no caso do projeto tem o SWOT Plus, porque eu já estava fazendo uns testes com o Plus, para poder ver se valia a pena trocar ou trabalhar com ele futuramente. Eu deixo os dados do que a gente tratou no primeiro seminário, né, do CFSR. Eu deixo os dados propriamente dito, que eu estou chamando de dados aqui, a bacia hidrográfica, o rio, dentre outros, que a gente já baixou, né, nessa organização. Eu deixo aqui também uma pasta, meu modelo digital de elevação, especificamente nesse caso, que teve que ser feito um mosaico, então tem alguns procedimentos e alguns arquivos que são gerados, que eu particularmente gosto de deixar todos juntos. Eu sempre deixo uma pasta, né, de documentação, onde eu sempre deixo ali o manual do SWOT, alguns arquivos que sejam interessantes para aquele projeto, o uso da terra, dos resultados, solo, a base de dados original, porque eu sempre faço uma cópia, né? Quando a gente instala, a gente tem aquela base de dados original, porque é uma base de dados, muitas vezes ela é corrompida e pode dar algum tipo de erro, então eu sempre deixo a original com uma cópia, se por um acaso eu precisar, e as alterações que eu fiz também, então eu sempre vou gravando essa base de dados. Aqui é o SWOT Cup, que a princípio a gente não vai abordar, né, nesse curso, mas é uma calibração automática. Eu faço uma pasta só para ele também, e uma pasta de clima. Para a gente começar a rodar, né, outra prática que eu também utilizo é o quê? Eu faço uma pasta para colocar os dados no meu PC, porque assim como a gente faz no Sys Bahia, o ideal é que a gente coloque na raiz, né, do C, bote no C o teu modelo para rodar, né, fazer todos os cálculos. E eu gosto sempre de colocar
todos os dados compilados, depois de toda a organização que foi feita, que eu vou utilizar numa única pasta, eu copio para o PC, porque às vezes, quando você está trabalhando, eu trabalho muito no OneDrive, o ArcGIS ele tem um problema com caminhos muito longos, com endereços muito longos, e às vezes com isso ele se perde e dá erro. Então, eu sempre copio esses dados que eu vou utilizar no meu modelo para o meu computador também. Vamos configurar o nosso novo projeto. Então, quando você pede um novo projeto, ele pergunta se você quer salvar o anterior, né? No caso, aqui era a nossa pasta em branco, então a gente não precisa salvar. E ele abre a primeira configuração do teu projeto. Então, aqui você vai colocar qual é a pasta, você vai indicar qual é a pasta, né, do diretório do seu projeto. Vai se formar um banco de dados específico, vai fazer a criação básica do projeto propriamente dito, né, para você começar a mexer. Aqui, como a gente já comentou, já deixei pronta uma pasta, né, para o curso. Deixa só ele abrir aqui. No caso, já tinha deixado aqui do Rio Doce, né? Como eu comentei com vocês anteriormente, eu fiz uma rodagem para cada, né, subbacia do projeto, e aí especificamente a gente vai trabalhar com São Mateus, porque dentro do projeto foi feito para cada uma delas, e aqui os dados que eu falei, que eu chamo, no caso, né, de dados PC, que é os dados que eu vou passar para o computador propriamente dito. Então, aqui está o São Mateus, eu só indico qual é esse caminho, qual é esse diretório, como a gente faz com o Cis Bahia. Ele já faz as alterações dos nomes especificando para a pasta que eu direcionei, e ele aqui vai fazer uma cópia do meu arquivo, da minha base de dados central do SWOT, que foi aonde nós fizemos aquela alteração do tipo de solo, passamos para o global, colocamos o CFSC, né, que foram os dados de climas globais, tirando toda aquela especificidade dos Estados Unidos e deixando a coisa mais abrangente. Aí você dá um OK, ele vai fazer uma primeira configuração e vai avisar que seu projeto ele já está configurado. Então, a configuração dele está pronta, aí a gente pode começar a trabalhar. Hoje, nós vamos ver essa primeira parte, né, que é a delineação da bacia hidrográfica, e na próxima semana a gente vai ver essa outra parte, né, essas outras partes, mais aí 4 partes para até rodar o modelo propriamente dito. Então, primeiro a gente vai na parte de delimitar, né, delinear a bacia hidrográfica. Deixa eu tirar aqui, que ele sempre abre um extra. Uma chavezinha extra, deixa eu só fechar aqui. Pronto, que aí a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Então, essa é a caixa da primeira configuração, né, da delimitação dessa bacia hidrográfica. Se vocês olharem no primeiro momento, ela é relativamente bem intuitiva, onde você vê que você faz primeiro a configuração do modelo digital de elevação, que a gente já vai fazer, a definição do teu rio, né, do teu fluxo, como vai ser sua rede de drenagem, e a gente vai falar agora, ponto a ponto, o que é cada uma delas. Então, para começar, a gente vai puxar, né, o meu dado de modelo digital de elevação. Eu tenho 2 formas de puxar esse dado. Ou eu posso fazer o load direto do meu disco, ou se eu já quiser pegar todos os meus dados e deixar aqui já no meu ArcMap, eu posso fazer direto do mapa. Esse primeiro eu vou fazer direto do disco para vocês visualizarem como é que é. Quando eu faço isso, eu entro na minha página, no caso aqui do Rio Doce, vou no meu dados PC. Aqui eu já tenho o modelo digital de elevação do São Mateus, que é o que eu estou utilizando. E, obviamente, tem dos outros também que eu já utilizei. E eu vou adicionar.
Quando eu estiver adicionando, ele vai fazer toda a configuração, né, pertinente, que já dá para ver o nosso modelo digital de elevação, ele já foi puxado para cá. E eu preciso agora setar a unidade do meu Z. No nosso caso em específico, a gente vai trabalhar com metros. Isso é um detalhe, mas é algo importante que não se pode esquecer. Setar a unidade do meu Z, tá? Dizer em qual unidade você quer trabalhar. Após que você tiver já delimitado, né, tiver definido qual é a unidade do seu Z, você tem aqui embaixo duas caixas que são importantes saber o que é. Uma é essa máscara. Por que a gente não vai usar a máscara nesse momento? Eu, particularmente, gosto de fazer todo esse recorte, conforme vocês já viram, antes de trazer o dado para cá. Se vocês relembrarem, quando a gente tira, né, faz o download dos dados da fonte, ele vem quadrado, ele é uma folha. Então, se você não fez esse recorte anteriormente, como eu digo, eu particularmente já gosto de trazer ele já delimitado, você pode indicar aqui através de uma máscara. Você vai pegar um shape, você vai entrar aqui, você vai falar que tem uma máscara. Imagina que eu tivesse essa folha aqui completa. Eu pegaria o shape dessa subbacia e colocaria ela como máscara e todos os meus dados seriam processados em cima dessa máscara. Ele iria fazer justamente o que já está pronto. Mas como eu tenho que sempre fazer um relatório, esse relatório eu preciso usar esse modelo digital de elevação já recortado, então eu prefiro já fazer todo o recorte, toda a extração dele já arrumadinho. Mas teve um caso em específico, eu acho que isso vale a pena destacar, só teve um até agora, e eu demorei um pouquinho para poder entender o que estava acontecendo. Que uma subbacia, porque lá a bacia, como é Amazonas, então lá tudo é muito grande. E eu estava trabalhando com duas subbacias. E tinha uma que era muito no finalzinho da bacia hidrográfica. Era um dos riozinhos passava por fora desse recorte. E, por consequência, eu não estava conseguindo capturar muito bem esse rio. Então, foi a única situação que eu precisei colocar a carta completa e depois eu delimitei essa bacia hidrográfica para poder eu conseguir capturar esse pequeno riozinho que passava praticamente no limite do corte da delimitação da Ana. Então, foi o único caso que eu tive que mudar o procedimento. Em todos os outros, eu não tenho problema em já usar ele recortado. Outra coisa importante que eu uso muito é esse burning. O que é? Ele queima e delimita por onde eu quero passar o meu rio. Por que ele é importante? Como a gente está tratando e vai estabelecer todo esse fluxo, essa direção, de acordo com o modelo digital de elevação, se vocês olharem aqui, principalmente esse finalzinho, a diferença, né, do meu Z, ela é muito pequena. Então, muitas vezes, o caminho do rio não fica muito bem estabelecido. É interessante para você saber qual você dá uma primeira olhada, uma primeira rodada, para poder ver qual é o caminho original, né? Como é que, através da altitude, esse rio ele se encaixa no teu modelo. Mas, normalmente, na verdade, em todas as situações, eu precisei queimar. Por exemplo, lá na Paraíba, lá em cima, tinha um canal artificial. Então, ele acaba não capturando, obviamente, no teu modelo digital de elevação da forma correta. Então, eu começo a ter que mostrar aonde esse rio se encaixa. E nesse caso aqui em específico, eu também fiz esse primeiro teste sem fazer essa queima da minha hidrologia, só que, como eu vou entrar aqui daqui a pouco com a malha do Cis Bahia, ele não chegava até o Cis Bahia. Ele, como essa diferença aqui embaixo, ele tem uma altitude muito menor, né? É muito suave essa declividade, eu não conseguia chegar até a malha. Então, o que eu vou fazer é queimar. Vou pegar também do disco, que já está lá dentro da minha pasta, né, dados PC, onde eu já tenho quais são os meus rios principais, que eu já estabeleci lá naquela nossa primeira aula.
Então, ele vai fazer um processo que ele, aqui atrás, ele faz essa queima. Se vocês prestarem atenção, ele vai já dando uma direção principal para o meu rio. E essa direção principal é feita com o arquivo que a gente pegou da Ana. Se vocês olharem aqui em cima, são os outros rios das outras subbacias. Eu tenho aqui em cima já delimitado e aqui embaixo também, né, das bacias adjacentes. Agora, depois que eu fiz essa queima, eu vou puxar aqui, para vocês terem uma ideia, duas coisas que são muito importantes. Deixa eu puxar aqui. SWOT. Dado. Que é a minha estação de calibração da Ana, que já foi definido previamente qual é. Esse eu preciso puxar para o meu mapa. E eu preciso puxar também, no nosso caso aqui em específico, como eu quero fazer esse acoplamento com o Cis Bahia, eu já puxo a minha malha do Cis Bahia, porque eu preciso estabelecer aonde ele vai fazer essa junção dos dados que vão sair desse modelo e os dados que a gente vai dar de input para o Cis Bahia. Agora a gente vai fazer as definições do fluxo de direção, fluxo de acumulação. Isso é um processo já automatizado, então você já faz esse cálculo de toda essa direção de fluxo e de acumulação. É uma das partes que mais demoram. Eu fiz uma média ontem para essa bacia, né? Levou em média 3 minutos aí para poder fazer todo esse cálculo. É um tempo relativamente rápido, mas a gente tem que ter consciência que ele junto com o cálculo dos parâmetros das subbacias hidrográficas, é o que mais demora. Se vocês observarem, ele vai cumprindo aqui, né, o meu percentual, de acordo com o que vai passando o tempo. Só um detalhe, quando a gente estava no início, né, do nosso seminário, falando de uma ferramenta que precisava instalar aquele Arquihidro. O Arquihidro, ele serve justamente para você poder fazer essa primeira função. Por quê? Porque ele é um conjunto, essa delimitação, né, que vai ser feito, essa direção e acumulação de fluxo, ele é um conjunto de funções dentro do Arc2Box, né? É uma sequência de passos. Especificamente, se eu não me engano, são 8 passos. Eu sei disso porque, como eu não tinha prática, da primeira vez que eu fui rodar, eu fiz passo a passo, e depois eu descobri que o SWOT fazia esse processo inteiro, mas só automaticamente. Mas eu fiz passo a passo para poder fazer a delimitação dessa bacia hidrográfica. Então, ele junta várias ferramentas e gera esse resultado final. Então, como vocês viram, deu aí também mais ou menos isso, de 3 a 4 minutos para essa bacia hidrográfica. Lembrando que conforme for ficando maior, você leva mais tempo. Aqui o que ele te dá é uma densidade, uma sugestão da densidade da tua rede de hidrográfica. Escolher o que você vai usar é muito do que você quer e você testando a densidade da tua rede, né, ou seja, dos teus rios secundários, além do teu canal principal, que vai interessar para o que você está fazendo. Nesse caso em específico, né, eu usei um H de 10.000, que foi uma densidade razoável. Eu tive poucas canais periféricos, porque o que me interessava mais era o canal principal. Então, vai depender muito do que você está trabalhando, o que você quer. O que eu olho muito também esse intervalo, né, que ele me dá da área, ou seja, da resolução do que eu posso chegar. Nesse caso, desse modelo digital de elevação, com essa resolução que a gente tem, né, que a gente usou de 30 metros, eu posso chegar no mínimo a 6.252 em termos da densidade, e no máximo
em 1.250.303, né, do meu hectare. No caso aqui, como eu já fiz todos esses testes, o que melhor se encaixou, né, o que mais eu achei que serviria, que iria cumprir o resultado, seria, em termos de custo-benefício, seriam esses 10 mil. E aí eu peço para poder criar esses meus rios, né, essas minhas linhas de fluxos e a minha saída. Aquele, de acordo com o que já foi calculado minha direção de fluxo e minha acumulação, ele vai tecer o rio propriamente dito. Qual é a minha rede, né? Como é que a minha rede hidrográfica funciona? Esse já é um pouquinho mais rápido, o processo dele. Vocês vão ver que é um pouquinho mais célere. Ele começa a gerar de acordo com o que foi estabelecido. Vocês vão ver aqui atrás que ele começa já a gerar o teu rio. Quando ele terminar, ele vai dar uma mensagem para você dar o ok. Pronto, já foi gerado, já foi processado minha geração dos rios. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para o lado. Se vocês prestarem atenção, aquela queima, né, que eu fiz no início do meu modelo digital de elevação, ela foi importante justamente para eu conseguir fazer essa junção com a minha malha, no caso aqui em específico do Cis Bahia. Outra coisa também que vocês podem observar são esses pontos. Esses pontinhos que estão aqui, eles são os teus pontos de monitoramento. É um ponto de monitoramento, a princípio, né? Default, ele gera para você algumas sugestões do que você pode utilizar de acordo com a densidade da tua rede. Eu, particularmente, normalmente eu deleto porque ele fica muito denso, né? Vou ficar com muitas subbacias, porque a partir desses pontos eles vão gerar subbacias hidrográficas, e coloco em lugares estratégicos que sejam interessantes para mim. Por exemplo, ele gerou aí automaticamente 73 pontos de entrada e saída dessa minha subbacia. Isso iriam gerar pelo menos aí 73 a 75, aí eles iriam ver o tamanho da minha HRU, da minha unidade hidrológica de resposta, mas ia gerar aí em torno de 70 subbacias hidrográficas. Qual é a vantagem de você ter várias subbacias hidrográficas? É você conseguir retirar inúmeras informações. Qual é a desvantagem? O custo é o cálculo, porque você vai ter 70 bacias hidrográficas ao invés de, sei lá, 9, 10, 12, 5, de acordo com a sua necessidade. Então, eu particularmente escolho fazer menos, delimitar quais são os pontos específicos que eu quero. Então, eu deletei todos os pontos que ele me sugeriu. Aí eu peço para poder botão direito e peço para parar a edição. Deixa eu só fazer aqui, vou mudar só a cor dessa minha estação da Ana, porque quando eu for colocar o ponto, ele vai ficar muito parecido e eu preciso distinguir. Nessa minha subbacia, minha calibração vai ser feita nesse ponto. Eu volto para a minha página, né, a minha caixa, e eu vou pedir agora para adicionar manualmente os pontos que eu quero. Aí aqui ele fala que com o botão esquerdo eu coloco qual é esse ponto, e com o botão direito eu paro a edição e ele salva a minha edição. Então, primeiro ponto, para o Cis Bahia, eu preciso colocar, porque aqui eu vou retirar os resultados no meu Access quando o modelo for rodado. Então, a primeira coisa que eu preciso, no nosso caso aqui, é colocar o resultado que eu quero pegar de input no Cis Bahia. Então, eu coloco um ponto nessa minha interseção entre o Rio e o Cis Bahia. Então, você vai dar para ver que já é gerado um ponto aqui. Outro ponto importante é você também gerar aonde você vai calibrar seu modelo posteriormente, porque você precisa retirar esses resultados para fazer a calibração. Então, a princípio, esses são os dois pontos cruciais. Sem esses dois pontos, né, o de calibração
No nosso caso, a gente só tem um ponto de calibração. Quantos pontos, né, e postos de calibração que você tiver, vão ser os postos que você vai utilizar. Você precisa colocar esse ponto de saída de dado. E como a gente está fazendo a junção com o SIS Bahia, eu preciso na altura da entrada dos dados para o SIS Bahia. Outro critério, e aí sou eu particularmente, eu gosto muito de utilizar, são as subbacias mais importantes. Aqui, por exemplo, o São Mateus, ele é dividido em 2 braços, né? O braço norte e o braço sul do São Mateus. Então, eu sempre coloco na junção dessas principais subbacias e ramificações que vocês julguem pertinentes ou que vocês acham que vale a pena. Então, onde é interessante ter algum tipo de dado, aí fica muito a critério do usuário de como distribuir as bacias que você quer ter informação. O que mais precisa ficar claro é que a saída é muito importante, né, do seu exutório, ou seja, o teu dado final, você precisa estabelecer qual é, e a calibração, qual é o ponto de calibração. As outras subbacias, o tamanho de quanto você quer deixar, a informação que você quer ter, aí o usuário estabelece como quer ter essa informação. Então, eu particularmente gosto de trabalhar com uma quantidade de subbacias um pouco menor e coloco nos que eu julgo que são as principais ramificações. Depois que eu estabeleci aonde eu quero obter essas informações, assim como o outro botão direito, eu paro a minha edição e falo que eu quero salvar a minha edição. Depois que eu salvei essa edição, eu volto para a minha caixa da delimitação da bacia hidrográfica. Se quiser redefinir, é só vir nesse botão. Ou se você tiver algum tipo de shape, né, já pronto, de uma fonte, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma fonte de pesticidas, por um acaso, né, quem trabalha com pesticida, e você já tiver um shape disso, você pode já colocar aqui através dessa caixa, através do teu shapefile já pré-definido. Então, você consegue colocar essas outras informações. Depois, eu preciso delimitar, eu preciso mostrar para o SWOT aonde é a saída do meu exutório, ou seja, qual é o meu, eles chamam de outlet. Eu preciso selecionar esse meu outlet. Aqui, o que é importante saber? Foi uma coisa também que eu demorei um pouquinho. Nesse caso, hoje a gente está trabalhando com uma única subbacia, ou seja, eu vou ter apenas esse que eu estou chamando de exutório, né, que é a minha saída da minha subbacia. No entanto, muitas vezes você está trabalhando com várias bacias ao mesmo tempo e você pode selecionar mais de um outlet, ou seja, se eu estivesse trabalhando com essas 2 subbacias, por exemplo, eu daria aqui o OK, apertaria o meu Ctrl e selecionaria a outra saída. Então, eu consigo gerar subbacias hidrográficas independentes, eu consigo rodar ao mesmo tempo. Isso é bem importante, porque, por exemplo, no meu doutorado, no início, eu estava rodando inúmeras subbacias, se não me engano, foram 4 subbacias, uma de cada vez sem necessidade, porque elas são todas pequenininhas ali ao redor da Lagoa de Araruama, eu podia rodar todo mundo junto. Então, naquele caso, eu usei esse recurso, onde eu selecionei mais de uma saída da minha subbacia. E aí eu peço para fazer a delineação da minha bacia hidrográfica, fazendo uma revisão do que enquanto ele roda aqui, do que nós fizemos. A gente fez a delimitação, então, através do meu modelo digital de elevação, a gente mostrou qual era o caminho que a gente queria que o rio seguisse, fez todo o cálculo, né, de fluxo e direção e acumulação do meu fluxo, estabeleci qual foi a densidade da minha rede hidrográfica, adicionei quais são os pontos que eu quero de saída da minha bacia hidrográfica, das minhas subbacias,
selecionei qual é a saída que eu vou trabalhar, né, no modelo, e agora a gente está fazendo a delimitação das nossas bacias hidrográficas. Como eu disse, através de ontem aí deve demorar de 2 a 3 minutos. A gente vê que tem todo um cálculo e um processo, né, para que isso seja feito. Vocês podem acompanhar por essa barra aqui de rolagem, né, toda a criação dessas subbacias. E aqui ele mostra já suas subbacias prontas. Se a gente minimizar, a gente vê que ele já gerou, de acordo com os pontos de saída que eu dei para o modelo, que eu queria informação, ele gerou subbacias. Eu tenho nesse vermelho a minha bacia hidrográfica como um todo, né? Qual é a contribuição, a área de contribuição. Isso aqui também é interessante destacar, porque eu tenho essa área lateral, a contribuição específica para cá, ela não tem, né, essa contribuição, então por isso que ela é diferente do corte do meu modelo digital de elevação. E essas subbacias, elas foram estabelecidas mediante a informação que foi dada. Agora, o que a gente precisa fazer, como a última etapa, né, da delimitação dessas bacias hidrográficas, é o cálculo dos parâmetros dessas minhas subbacias, porque no caso, eu fiz, né, através com os meus pontos, 5 subbacias hidrográficas. O ideal é que a gente trabalhe com essas caixas marcadas. O que ele faz nesse cálculo, né? Ele faz, ou melhor, desmarcadas, né? Porque ele vai fazer todo o cheque, ele vai fazer toda uma análise de geométrica, do relatório, bem mais robusto. Só que como o SWOT, muitas vezes, ele trabalha com bacias hidrográficas muito grandes, quando você deixa essa caixa desmarcada, você não consegue, você não tem capacidade em termos de memória para poder rodar. Então, aconselha-se, quando a bacia hidrográfica ela é muito grande, você marcar essas opções. No nosso caso aqui em específico, essa bacia hidrográfica ela não é tão grande. Então, quando eu rodei para o projeto, eu rodei ela desmarcado. Mas para deixar mais célere para a gente, porque eu vi aqui, ontem eu fiz um teste, ele demorou 12 minutos. Então, para a gente não ficar aqui 12 minutos esperando rodar, eu vou marcar como se fosse uma bacia hidrográfica maior para a gente conseguir deixar isso mais dinâmico. Com isso, ele vai tirar algumas verificações de geometria, algumas coisas assim, que é o que demora um pouco mais a rodagem dos meus cálculos, né? O cálculo dessas minhas subbacias, desses parâmetros. Mesmo assim, ele deve demorar em torno de uns 4 minutos para poder a gente fazer esses cálculos. Então, a gente vai ver que ele começa a gerar toda a base, né, das minhas tabelas, né? Ele começa a fazer o cálculo que vai receber todas as tabelas que irão receber os dados que a gente vai colocar de solo, de uso e ocupação da terra, do clima e tudo. Então, vocês viram que marcando essa opção, eu consigo fazer esse cálculo de uma forma muito mais rápida. Agora, eu torno a dizer, você está trabalhando com uma bacia hidrográfica menor, num projeto, a minha sugestão é que vocês não marquem essa opção, que vocês deixem ela desmarcada. Vai demorar um pouco mais, só que ele faz todas as verificações e ele te dá um relatório da tua bacia hidrográfica mais extenso.
Então, agora ele está fazendo toda a limpeza, né, da bacia hidrográfica que foi gerada, exportando numa raster, né, para poder a gente utilizar nas próximas etapas. Mas a gente vê que é de uma forma muito mais rápida do que se a gente não tivesse marcado. Deixa ele acabar agora de exportar. Então, todos esses parâmetros eles já foram calculados, né, para a bacia hidrográfica, ele já foi exportado, e se você tiver algum tipo de reservatório, alguma coisa que você acha interessante colocar, que para o seu projeto é válido, é significativo, aí você adiciona aqui. Em termos de delimitação da bacia hidrográfica, essa primeira etapa é isso que a gente faz, toda essa delimitação. Agora, eu só quero ressaltar algumas coisas que mais para frente vão ser importantes, mas que eu já gosto de deixar pré-definido aqui. Não sei qual é o conhecimento que o pessoal tem do ArcGIS, mas aqui, né, nessa tabela, né, de conteúdos, a gente tem tudo que foi gerado, né? Quais foram os pontos de monitoramento que a gente estabeleceu, o outlet, o rio que ele traçou. O que eu particularmente gosto de fazer, que facilita muito quando a gente estiver mexendo com os resultados. Eu já gosto de mexer na propriedade das minhas bacias hidrográficas, já gosto de dar qual é a identidade de cada uma, porque é isso que eu vou precisar trabalhar em termos de legenda com a saída de cada uma delas. Então, eu já deixo o label dela ativo, da minha subbacia. Boto a letra um pouquinho maior, em branco vai ficar melhor porque já testei. E também categorizo essa minha subbacia por cores, que eu já tenho essas 5, eu já deixo a subbacia 1, 2, 3, 4 e 5 com uma cor diferente. E costumo também colocar uma transparência nela, para a gente conseguir visualizar. Vou botar aqui em negrito também. Quando eu estiver trabalhando no Axis, isso aqui vai ser importante porque vai ser através dessa identificação de qual subbacia é que eu vou puxar o meu resultado. Então, eu já deixo ela destacada. Por exemplo, aqui eu já sei que a minha subbacia 4 é a que vai dar o meu resultado final, que é o resultado que eu vou fazer a ligação com a rede do Cis Bahia, que eu vou colocar o input do rio aqui. Eu já sei que a minha subbacia 2 é o resultado que eu vou usar para calibrar o meu modelo. Então, eu já deixo isso nessa fase pronta. Categorizando quais são as minhas subbacias, identificando, dando legenda a cada uma delas e visualizando cada uma delas. Então, com isso, a gente passou um pouquinho hoje do horário, mas eu acabo o nosso seminário. Lembrando que, depois que acabar, tem que salvar o projeto. Não salva, né, automaticamente, a gente precisa salvar para nos próximos seminários a gente continuar configurando o modelo e, finalmente, no final, rodando a simulação do SWOT. Muito obrigada.